Deixa eu ver se foi aqui. Foi. Começa lá então. Olá, bom dia. Meu nome é Samuel. Eu sou do terceiro período do curso de agronomia e hoje a gente vai estar falando sobre as abelhas sem ferrão, sobre a meliponicultura no geral. A gente vai abordar desde as técnicas de manejo, um pouco do início da apicultura e também um pouco das espécies e do mercado. O nosso grupo é composto pelo João Vitor e por mim e pelo Vitor Wagner. Pode passar, João. Bom, o termo de apicultura, ele, ele não é tão antigo quanto a extração do mel, porque já há registros é, de extração do mel desde as antigas civilizações, né? No Antigo Egito que começaram a criar algumas técnicas de extração do mel, como equipamento de segurança, que antigamente as primeiras civilizações não utilizavam, não iam lá, acabavam se machucando com as feridas das abelhas, casos até de mortes e tudo mais. Mas as técnicas mesmo começaram a surgir no Antigo Egito. E antes o mel era bem visto, né? Bem quisto, porque ele era utilizado tanto na alimentação quanto na questão de medicamentos, né? Eram muitos remédios que eles faziam com mel. E se tratando do mel uma coisa interessante, só para contextualizar na meliponicultura, se tratando do mel da abelha sem ferrão, ele é um mel que tem muita propriedade medicinal também. É, e também eles utilizavam o mel para adoçar os alimentos também deles lá, né? Pode passar, João. Ô, João, pode passar aí, por favor. Isso. É, o sábio grego Aristóteles foi o prepulsor da apicultura científica, né? Ele foi quem iniciou os estudos, né? Foi quem é um dos pais da apicultura, digamos assim, do termo apicultura, né? Que é uma área da zootecnia, né? E o americano Langstroth foi quem descobriu, né, o espaço abelha, que inventou a colmeia americana, que é a colmeia mais convencional que a gente conhece hoje. Eu não sei se a pronúncia do nome dele é Langstroth mesmo, né, mas enfim. Ele descobriu a colmeia tradicional e descobriu o espaço abelha, que é o espaço que naquelas abelhas apis mellifera elas usam para poder circular dentro da colmeia lá, sem que haja é, não, para criar o espaço mesmo para eu poder circular lá mesmo, né? Pode passar para mim, por favor, João? Ô, João, passa para a gente, por favor. Foi.
E aqui a gente listou os 5 maiores estados do Brasil em termos de produção de mel. Grande destaque para a região sul, né? Tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. São os maiores produtores de mel do nosso país. Oi? Tranquilo, tá tranquilo aqui já. E depois nos estados do Piauí, São Paulo e Minas Gerais. Esse dado é de 2018 e a gente tirou ele do IBGE. A gente não conseguiu um dado de 2019 nem de 2020. Esse é o que tem mais atualizado hoje no de informação para a gente. Pode passar, João. Agora a gente vai falar um pouco da classificação zoológica das abelhas, né? A, a, a... O João voltou lá no slide. Ô, João, pode voltar lá na classificação das abelhas, por favor? Isso, isso. É, a abelha Apis mellifera, né? Ela, a classificação zoológica dela, ela pertence aos filos dos artrópodes, à classe dos insetos, à ordem Hymenoptera, né? Da família Pidae e da tribo Meliponina. Essa tribo ela é específica para a abelha sem ferrão, né? Acho que eu falei Apis mellifera, mas Apis mellifera é outra, desculpa. Mas essa Meliponina é a classe das abelhas sem ferrão, né? Para diferenciar ela das outras, né? Pode passar, João. Pode passar, João. Galera, agora a gente vai falar um pouco da geração de renda. Aí tem como principal fator aí da geração de renda aí a produção de mel, que é a mais comum, né, para comercialização. A produção de mel dela é lucrativa, baixo, o custo é muito baixo. Aí o custo de um litro de mel para o consumidor final aí, claro que depende da região, né? E gira em torno aí de R$ 150 o litro. E também tem a produção de cera. A cera aí é utilizada na indústria do cosmético, farmacêutico, odontológica. E a cera tem um custo aí cerca de R$ 200 o quilo de cera pura. E também tem, assim, de forma diretamente também a produção de caixas, o pessoal que mexe com produção de caixa, que gira em torno de R$ 70 a R$ 150 uma caixa aí hoje, mas aí depende muito da região também, que o preço varia muito. Tem a produção e venda de colmeias para jardinagem, pessoal que gosta de enfeite também, que é assim, é um tipo de abelha que não oferecer risco, pode ser criada em casa com um artigo de enfeite mesmo.
É bem legal. E tem a produção de atrativos. De atrativos, que quem produz loção, entre outros, e tem o pessoal que faz as armadilhas pontos também, para captura, né? Elas são feitas aí, e com as loções também, para promover a captura delas, assim. É uma armadilha só para captura, não é para cria, não. Ela se captura, deixa um tempo e depois a gente passa para a caixa. Aí acaba que uma coisa leva a outra, né? Pode passar, João. Agora eu vou estar falando um pouquinho, explicando um pouquinho por que essas abelhas não têm ferrão, né? Na verdade, elas têm ferrão, só que ao longo da evolução, elas perderam a capacidade de evoluir, porque elas adotaram outras medidas de defesa, não sendo necessário mais a ferroada, né? Então meio que o ferrão delas são atrofiados, né? Eles não têm igual a Apis mellifera que ferrou, libera lá uma espécie de um veneno pra gente sentir a dor e tudo mais. Elas não têm isso, elas atrofiaram o ferrão delas porque elas adotaram outras medidas de, de segurança. Aqui a gente cita três exemplos. Tem um exemplo também muito comum aqui na minha região que é a abelha arapuá, que o pessoal conhece muito. A estratégia dela de defesa é quando você vai atacar lá a colmeia dela, ela fixa nos seus pesos para poder tá agarrando mesmo. Pode passar, João. Eu vou falar mais disso no próximo slide um pouco. Ô, João, pode passar aí pra gente, por favor? Ô, João, pode passar pra gente, por favor? Aqui eu falo um pouco das estratégias, né? E uma das estratégias delas são grudarem nos cabelos, adentrarem nas narinas, nos ouvidos dos predadores, né, que estão querendo atacar a colmeia. E muitas liberam resina tóxica, né, que é pela saliva da própria abelha mesmo, né? Mas, no geral, o manejo dessas abelhas é bem simples, não tem muita danos assim ao ser humano mesmo. É bem mais fácil do que o manejo da Apis mellifera, né? Que se não for feito de forma correta, você pode até morrer, né? Pode passar, João. Ô, João, passa aí pra gente fazer um favor. Meu áudio tá com um pouco de delay, aí eles estão ouvindo meio atrasado. Ô, João, passa aí pra gente fazer um favor. Agora a gente vai falar sobre a divisão das castas, né? Aí elas são divididas entre operárias, os machos e as rainhas. As operárias, começar por elas, são de porte menor, que tem mais indivíduos dentro da colmeia. O ciclo dela de vida é de 30 a 40 dias. Aí elas, no começo depois da oposição, até o terceiro dia, elas são alimentadas de geleia real. Após isso, é uma mistura de mel e pólen. O ciclo de vida delas, do primeiro ao quinto dia do nascimento, elas são responsáveis pela limpeza dos alvéolos e das recém-nascidas. Depois do quinto ao 10º dia,
ela cuida da alimentação das larvas. Do 11º ao 17º produzem cera para fazer favos e da manutenção. Do 18º ao 21º dia, elas defendem a colmeia, né, que são as abelhas guarda. E do 22º dia para frente, elas são as campeiras, né, as que buscam mel e pólen para a alimentação da colmeia. Os machos. Aí os machos são os zangões, né? Os zangões, a vida deles depende muito, mas os que não acasalam pode durar aí até 80 dias de vida. Isso se quando houver alimento na colmeia, porque aí se não tiver alimento as abelhas matam ou expulsam eles por uma questão mesmo de economia mesmo de alimento em termos de escassez. Aí o ciclo dele é geralmente 3 dias ovo, né? Aí depois ele passa para a larva, que fica até o 6º dia, depois pupa e o nascimento, que dura aí entre 14 dias e meio e 15 dias. Agora, as rainhas. A rainha, ela no seu nono dia de vida, ela já faz o seu voo de núpcias, né? Aí, a partir do 5º ou 6º dia, já começa a oposição já. Aí que vai acelerar até o 18º mês, depois ela se mantém. Ela tem uma produção aí, uma rainha boa e dura em torno de 2 a 3 anos, isso depende muito do clima, né? Assim, eu vou depositando bastante, né? Uma quantidade significativa. Depois disso elas vão reduzindo. Aqui no Brasil é indicado que se troca a rainha a cada um ano e meio, 2 anos, vai depender da região. Mas a rainha ela consegue viver em torno de 5 anos, e, tranquilamente. As suas larvas do nascimento do ovo até eclodir e nascer, elas são alimentadas totalmente com geleia real. Isso faz com que ela se desenvolva totalmente, tendo esse tamanho maior e ela tem esse desenvolvimento completo e consegue reproduzir. Uma rainha e ela copula com 10 a 20 zangão, aí, e depois disso começa a oviposição que vai até os seus últimos dias de vida aí. E aí os ovos que não são fecundados, que vão da origem dos zangões, e os que são fecundados da origem aos operários, ou rainhas, né, no caso. E aí termina o ciclo da rainha. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre as técnicas de manejo, né? O primeiro passo para o manejo da abelha sem ferrão, né? Para você iniciar trajetória na meliponicultura, é a captura. E para fazer a captura, você pode simplesmente colocar a própria caixa que você quer que fique a abelha ao lado da colmeia dela, mas é bem difícil. Mas se você fizer uma loção ali, um atrativo interessante, talvez ela entre. E também você pode usar iscas para você primeiro capturar a Apis mellifera e depois fazer a transferência. Nas minhas pesquisas, eu encontrei essa isca artificial aí. Aliás, uma isca comprada, né? Você encontra lá no Mercado Livre, ela custa em torno de R$ 70. É um valor meio caro, né? Mas eu achei bem interessante, porque você pode reutilizar ela sempre, né? E ela também já vem com essa divisão que é você só abrir ela aqui, igual mostra nesse trecho aqui, essa partezinha aqui. Você abre e, e retira a colmeia ali para transferir para sua caixa normal mesmo, sem danificar nada. Mas você tem que avaliar primeiramente qual colmeia você almeja pegar. Por exemplo, se você tem uma propriedade, igual na minha antiga casa, na base dela tinha uma colmeia de jataí.
lá era muito comum na minha região onde eu morava lá, a aparição dessas abelhas já tá aí. Então a gente encontrava até nas casas das pessoas naqueles cabaços, sabe? A pessoa fazia uma portinha e pendurava na varanda da casa assim e tinha essas abelhas sem ferrão aí. Mas onde eu moro hoje em dia aqui é muito raro encontrar. Nunca cheguei a ver, mas lá a gente encontra muito. Por exemplo, se eu quero tirar a minha abelha que está lá na minha casa, lá, que é fechada e tudo mais, eu posso estar utilizando essa isca artificial aí sem perigo nenhum. Agora, se eu quero, por exemplo, ali no parque da minha cidade, na praça ali, tem uma abelha se enferrando numa árvore. É meio arriscado você colocar uma armadilha dessa, porque pode vir uma pessoa e roubar e tudo mais, né? Então, talvez não valha tanto a pena assim você tá tendo esse prejuízo, né? Então, assim, talvez é melhor você investir em algo mais em conta mesmo, né? Que é a isca artificial que eu vou falar dela no próximo slide. Acho que pulou demais aqui. Isso. Essa é a isca que você pode fazer em casa mesmo. Ela custa menos de R$ 5 ou até menos que isso, porque você precisa apenas de 1 litro, PET normal, é, e um saco plástico. Igual nesse caso aqui, nessas primeiras iscas que a gente tem aqui, a gente tem é, o litro envolvido no saco plástico. Geralmente a gente coloca o litro, coloca um jornal para reter a umidade para não afetar as abelhas, né? E depois a gente pode fazer o bico. Se você quiser gastar um pouquinho a mais, você pode colocar esse cano que vem de qualquer material de construção, mercado. Ou se você não quiser gastar nada mesmo, você utiliza outro litro PET e coloca na entrada, por um buraco e coloca na entrada para poder dar essa maior segurança para as abelhas, né? Porque com essa entrada assim você permite que elas ficam livres de formigas, aranha e outros predadores que podem estar entrando lá na colmeia. Enfim, essa armadilha aqui ela é mais sugerida para você estar colocando ela em parques, em lugares onde você precise capturar e não tenha tanta segurança que você não pode estar acompanhando tanto assim. Uma questão interessante também é que após instalar essas armadilhas lá, você tem que estar verificando sempre. Porque, igual a abelha jataí, por exemplo, ela é muito agressiva, ela é muito competitiva, então ela não gosta de rivalidade. E a partir do momento que ela entende que talvez aquela isca que você colocou lá perto da colmeia dela pode servir de abrigo para outras abelhas, ela vai arranjar um jeito de tampar aquilo lá para ninguém entrar. Então você tem que estar verificando sempre para ver se, é, se vai se a correia delas tampar e se elas estão aderindo, gostaram da casa. E essas iscas você coloca ela próximo à colmeia e sempre utiliza o atrativo, né? Que é uma loção que você também encontra no Mercado Livre. Por aqui eu não sei onde que compra, mas talvez você consiga até fazer na sua casa mesmo, que é a base de própolis, a base de cera mesmo. O pessoal vai e utiliza para poder estar capturando essas abelhas. E depois que você fez a captura, você faz a transferência para a caixa, né? E uma coisa interessante na transferência também é que se você colocou a isca nesse formato, sim, você tem que transportar ela até a sua caixa nessa mesma posição. Se você colocar ela no horizontal, você também tem que transportar ela horizontalmente. Não pode estar virando assim no momento da transferência. E para tá aplicando na caixa, existem vários modelos, né?
Eu trouxe aqui os dois mais convencionais que tem, que o pessoal utiliza mais. Claro, igual tem várias maneiras. Depende do fim que você quer também a colmeia. Por exemplo, como eu citei no início, aqueles moradores lá da antiga comunidade que eu morava lá, eles colocavam um cabaço e deixavam lá de enfeite. Se você quer com fim ornamental, isso é uma boa também. Ou você pode construir tipo uma casinha, qualquer forma bonitinha para poder tá, 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 tá fazendo a transferência. Tem dois modelos que eu citei ali, o João acabou pulando, mas não tem perigo não, depois eu vou falar do outro. Que é a caixa rústica, né? A, que foi utilizada, que é utilizada muito, principalmente na região do Nordeste, né? Que o pessoal chama de caixa cabocla, caixa nordestina, mas ela não é um meio muito correto para ser utilizado, sabe? Não que ela esteja errada, mas acaba que a gente tem como essa caixa ímpar que chama, né? Que é um método mais eficiente você está retirando mel, mais seguro, mais sanitário também. Eu vou explicar por que depois quando eu estiver falando da caixa rústica. Essa caixa ímpar, ela é dividida entre três partes, que é o ninho, o sobreninho e a melgueira. O ninho é essa região aqui onde tem um buraquinho que é utilizado para a abelha poder construir o pito, né, que é aquela região de entrada, se tratando da jataí. Eu falo muito de jataí porque é o que tem mais ocorrência aqui na nossa região e é o que aparentemente é o mais fácil de encontrar do que as mandaçais, do que as urussus também. Então ela vai, entra nesse pito e ela constrói o ninho. Junto com o ninho ela coloca alguns postes de mel e de pólen também, mas não não é regra, sabe? Em algumas colmeias, as pessoas meliponicultores a gente identificaram isso. E no sobreninho, onde ela constrói o ninho também, né? Que é após a entrada, que elas vão subindo. E acima do ninho a gente tem a melgueira. Aqui nessa caixa a gente vê duas melgueiras que eles colocaram, mas eu cheguei a ver na internet também até três melgueiras que o pessoal coloca, né? E acima da melgueira tem essa tampinha que o pessoal sugere você colocar um acetato transparente assim para poder estar visualizando o desempenho da colmeia, né? Você tira e você consegue visualizar dali o próprio crescimento da colmeia. Você está fazendo seu manejo. Uma coisa interessante também, que não foi abordado, eu acho, anteriormente, não sei se o Vitor chegou a falar, sobre alimentação também. Essa colmeia, quando você percebe que está tendo uma deficiência de alimentação para nutrientes para as abelhas, você consegue estar tirando ali e colocando lá seu potinho, seu copinho lá com, com líquido de alimentação para elas, né? Da maneira correta também. Pode passar, João. E aqui é a caixa cabocla, né, que eu havia falado anteriormente. Ela é utilizada. Eu tentei encontrar uma foto melhor dela, só que não tem nítida dela mesmo, não. Eu peguei essa aqui que já mostra a parte da melgueira e do ninho. Nessa primeira parte menor da caixa é onde é a entrada das abelhas, né? Tem um furinho aqui nesse esquema ao lado aqui, ó, um buraquinho aqui que é aqui o pito para as abelhas estar entrando, né? E ali elas constroem essa casa é dividida só em duas partes, né? Ela é mais barata do que a caixa ímpar, é mais fácil de fazer, qualquer um pode fazer na sua casa também. E só que ela não é tão sanitária quanto a outra e também tem alguns problemas nela que eu vou estar apresentando aqui. Não que ela seja um modo irregular de fazer, que ela também é um modo correto. Mas eu vou estar apresentando aqui e falando um pouco sobre ela. Nessa primeira parte aqui, a abelha começa a construir os seus ninhos, né? E uma coisa interessante da abelha sem ferrão, já está aí, se tratando ela também, é que ela vai construindo de baixo para cima e quando você quer fazer a transposição para outro colmeia, você tem que retirar sempre a parte que tem mais. Você retira de cima e transfere, mas aí você
tem que ver a ocorrência de rainhas também para ver se é possível isso também. E esses potes que eu falei aqui, marrom aqui, são os potes de mel e de pólen que elas deixam lá de reserva também. Nesse modo aqui é a parte do ninho e aqui é a parte da criação do mel, né? Onde elas colocam os pólens e os meus. Só que para fazer a retirada desse líquido do mel, né? Geralmente os meliponicultores eles furam os potes de mel, né? E nisso que eles furam começam a vazar para a parte de baixo. Aí tem essa tampinha aqui no finalzinho aqui que eles utilizam para poder escoar o mel. Então eles pegam, furam todos os potes de mel, esse mel escorre para o fundo e nisso eles tombam a caixa e esse mel escorre nesse buraquinho até o pote e o recipiente que ele está retirando o mel. Porém, junto com essa abelha aí, costuma ter ocorrência de alguns outros insetos, como os besourinhos, alguns outros mosquitos ali que ficam. Então isso deixa de ser um pouco menos sanitário em relação às outras colmeias. Claro que tem outros métodos de coleta de mel. Hoje em dia já inventaram a bomba de sucção, que você joga a bomba no mel e retira por pressão ou até por sucção mesmo. É mais higiênico do que você tá furando e deixando escorrer lá, entrando em contato com outros insetos. Essa é uma caixa mais barata, né? Mas existem outras caixas no mercado, né? Como a caixa inteligente e as artesanais que eu falei, né? Que é mais para o cultivo, mas o cultivo ornamental, né? Você deixa de enfeite na sua casa, né? Uma coisa que é interessante a gente ressaltar também tanto a caixa ímpar quanto a caixa cabocla, a caixa rústica, né? Você tem que analisar primeiro o seu objetivo, né? Você vai querer trabalhar com meliponicultura mesmo, sabe? Querer vender o mel, que tem um valor bem significativo no mercado, que é muito difícil de encontrar também, principalmente na nossa região que a gente não encontra muito. Ou você vai querer apenas ter. Se você vai querer apenas ter a abelha, eu acho que é mais fácil você aderir o método da caixa cabocla, né? Que fica mais barato, né? Mas se você for trabalhar mesmo, fazer aquele manejo correto das abelhas, eu acho melhor você aderir à caixa ímpar. E após você aderir a esse modelo de caixa ou outro, você tem que analisar muito bem também onde você vai colocar a caixa, né? As abelhas sem ferrão, elas não gostam muito de ambiente quente, né? Então seria bom um ambiente que não batesse muito a luz solar, ou seja, pode ser na sua varanda da sua casa mesmo, ou até mesmo distante da sua casa, mas em um local coberto, para que não haja muita interferência na vida delas ali, né? E também tem que analisar a espécie que você pegou. Se você pegou, por exemplo, a jataí, como eu falei que ela é muito competitiva, não compensa você colocar ela ao lado de outras abelhas, porque elas podem estar entrando em conflito e uma acabar expulsando a outra, né? Mas pra gente, por favor, João. E agora, alguns exemplos de abelha sem ferrão. No caso aí, a abelha jataí, que possui algumas vantagens sobre a africanizada ou europeia. É uma abelha bastante rústica, que tem grande capacidade para fazer ninho e sobreviver em diferentes ambientes. Por conta disso, acabou promovendo a sua adaptação, inclusive no meio urbano, o que não ocorre na maioria das espécies de abelhas nativas, exclusivas de nidificadoras de ovos em troncos de árvores.
Fazem os ninhos em diferentes tipos de cavidades, como as de tijolos, caixas de luz, cabaços, latas abandonadas, além de ocos de árvores vivas com ambientes mais naturais ou arborizados. A abelha uruçu, que em tupi significa uma abelha grande, produz produção de mel expressiva entre as meliponídeas e pela facilidade no manejo, pois são abelhas mansas. A uruçu possui uma preferência floral mais seletiva do que as abelhas africanizadas, razão por que elas se encontram em vias de extinção. Amandaçaia. Amandaçaia é a palavra que significa bela vigia, pois sempre na cova da entrada da colmeia se encontram indivíduos, ou seja, a vigia. É uma abelha social brasileira com cabeça e peitos pretos, barrigas e asas enferrujadas. Essas abelhas têm de 10 a 11 milímetros e nidificam em árvores ocas. Na colônia da Amandaçaia, as operárias desenvolveram ovários e costumam botar ovos. Essas poses podem ser feitas antes ou depois da pose da rainha. Ao contrário dos machos das apis, os machos de Amandaçaia podem realizar certas tarefas na colônia, como desidratar o néctar, mas a sua principal função ainda continua sendo voar para o casamento com a rainha. A conclusão. A meliponicultura possui várias alternativas para gerar renda aos criadores. As abelhas sem ferrão podem ser usadas para a produção de mel, venda de colônias filhas ou como animal de estimação. Usa em atividades de educação ambiental e até para aluguel de polinização agrícola. A meliponicultura, criação racional das abelhas sem ferrão, vem se demonstrando excelente alternativa de geração de renda para a população tradicionais, de fácil manejo e sem se interferir no tempo a ser dedicado às demais atividades agropecuárias. Sendo que a meliponicultura ainda tem a vantagem de ser bem aceita pela população. Como é apresentando grande valor cultural e normalmente utilizados para fins terapêuticos, além de outros produtos das geoprópolis, como o pólen e cera, apresenta grande potencial como alternativa para auxiliar no sistema de pequenas propriedades rurais. No mais, esse fosse o nosso trabalho. Agradecer a todos os envolvidos e também pela sua atenção. Pedir desculpa também pela falta de comunicação que houve entre a gente, porque a gente mora muito longe um do outro, a mais de 100 km, então a gente ficou muito dependente da internet. E infelizmente a internet hoje não está colaborando tanto com a gente, pois houve algumas falhas de retorno. Mas no mais, agradecer e muito obrigado.